Mais uma proposta para o Brasil dar calote na dívida pública. Será que de fato estamos chegando nesse ponto? Muita atenção ao que está sendo dito. Vamos entender. Durante a pandemia, eu alertei muitas vezes, e sigo fazendo isso, que os burocratas mentem. O que significa o burocrata mentir? Significa que ele sempre quer trazer a sensação de paz, dizer que está tudo bem, tudo está controlado, nada está fora do controle e que eles têm tudo resolvido ali na palma da mão. Eu recomendo assistir aquele filme sobre a grande crise de 2008, Too Big to Fail, grande demais para quebrar, onde pessoas consideradas das mais importantes no mundo sentaram em volta de uma mesa e falaram: o que nós fazemos? Isso mostra que necessitamos fazer uma desromantização de determinados públicos de burocratas. Não é porque eles estão numa determinada posição que eles sabem resolver absolutamente tudo, mas eles precisam passar a mensagem que eles têm tudo controlado, estão lá pensando no seu bem. Enquanto isso, seu patrimônio é completamente dilapidado. Portanto, muita atenção aos movimentos que poucos enxergam e que a maioria tende a acreditar num burocrata pelo seu simples posicionamento tal. Portanto, atenção a isso. Vamos entender o que está acontecendo rapidamente lá fora e trazer o ponto crucial aqui ao Brasil. Uma proposta sobre a possibilidade de dar calote na dívida. Vamos entender. Veja só, nos Estados Unidos, a dívida pública americana com vencimento de 30 anos está pagando juros acima de 5,3%. O maior patamar desde 2004. No Japão, o índice chegou a 4,1%, o recorde histórico para o país. O Reino Unido apresenta uma taxa de 5,8%, que é a mais alta desde 1998, enquanto a França e a Alemanha relataram taxas entre 4,9% e 3,7%. Eu já fiz vídeos nas últimas semanas que estão disponíveis nesse canal de todos esses países que eu citei. Recomendo assistir. O título mais importante do mundo, que é o dos Estados Unidos com vencimento de 10 anos, pagando próximo a 5,7%. A causa de tudo isso, a escalada da guerra no Oriente Médio, o petróleo mais próximo de $100, o que leva a uma inflação mais resistente, apesar dos dados nos Estados Unidos estarem um tanto quanto mistos, e a possibilidade dos Estados Unidos subirem taxa de juros, o que obviamente desvaloriza as moedas de vários outros países em detrimento do dólar, que sim, o dólar mais fraco é uma política dos Estados Unidos e, no meu entender, eles têm conseguido sucesso nisso com as manutenções e as movimentações de Donald Trump, que eu já mencionei aqui sobre o ponto geopolítico de como eu enxergo tudo isso. Pois é, quando todos os países do mundo estão pagando taxa de juros nos seus títulos públicos nas máximas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, isso é algo raro e o mercado de renda fixa global indicando que há uma persistência na inflação por um tempo maior e os bancos centrais nunca admitem esse tipo de coisa. Quem não lembra durante a pandemia, quando eles falaram: não teremos inflação, teremos um pouquinho e passageira. Não será tão passageira, agora será mais duradoura. E depois, de fato, ela veio para ficar. Ou seja, é a falta de compreensão do ciclo econômico ou não querem passar isso para o grande público. E como é que você tira vantagem disso? Entendendo o ciclo econômico. Inclusive, se esse vídeo te agrega, ou esse canal te agrega, e temos crescido de maneira importante nos últimos meses, atingindo mais de 4 milhões de pessoas por mês, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, porque isso me ajuda nesse trabalho diário. E mais, eu deixo o QR Code na tela para que a gente fale a respeito dessas possibilidades de alocação. Não apenas alocar no Brasil e fora, que é o que nós fazemos aqui na Portfólio, que somos a maior consultoria do Brasil, 25 bilhões sobre consultoria, mas também dentro de todo um planejamento financeiro. Como é que a gente olha o teu patrimônio mirando a perpetuidade? Quanto você pode resgatar? Quanto você precisa aportar? Quanto dos ativos não financeiros que eles apreciam ou depreciam contribuem para o seu planejamento total de longo prazo? Temos uma ferramenta que acopla tudo isso no seu patrimônio, portanto, me coloco à inteira disposição aqui. Pois é, voltando então aqui, o reflexo de tudo isso é que na década passada, nós tivemos tamanhas intervenções por parte dos bancos centrais que os juros foram a zero ou a negativo, como aconteceu, por exemplo, na Suíça ou no Japão. Não juros real, juros nominal negativo. Essas intervenções mantiveram juros extremamente baixos durante muito tempo e gera má alocação de capital.
Quando o juros está baixo, você toma decisões de investimento, esses juros precisam subir em algum momento para corrigir esses excessos, e a dívida que você tomou naquele momento simplesmente explode. Não é à toa que estamos vendo isso no Brasil. Aumento de 66% nas recuperações judiciais em montantes estratosféricos, como estamos vendo aqui. Isso aconteceu durante a crise de 2007 e 2008, quando as taxas de juros ficaram mais baixas. Esse medo pós-crise faz com que a poupança comece a ser recomposta e os governos conseguem tomar emprestado dessa poupança privada, meu, seu, nos bancos. O governo toma emprestado a juros extremamente baixos para financiar os seus gastos correntes e gastos crescentes. E aconteceu muito mais forte ainda durante a pandemia. Acontece que os juros voltaram a subir e aí traz essas consequências advindas desse intervencionismo que a maior parte das pessoas dizem que não tem problema nenhum e que isso vai durar para sempre e que não tem problema se endividar em suas próprias moedas. Acontece que os governos não estão se endividando, não se endividaram para investir, para ter algum retorno. Não, é para manter um estado nababesco que não para de crescer, para financiar os seus gastos correntes. E agora, com juros mais altos, mais endividados, o risco é muito maior. Preciso me endividar para manter os meus gastos correntes crescentes, só que as taxas de juros estão cada vez mais altas. Nos referimos aqui às taxas de juros futuras, como eu falei. E é aqui que entra o cenário de Brasil, em que a coisa está muito pior. Eu fiz um vídeo nessa semana falando que o líder da extrema esquerda na França propôs queimar a dívida pública que o Banco Central Europeu tem do governo francês. Queimar, simplesmente queima, anula a dívida. Ele falou textualmente, eu coloquei o vídeo dele falando isso. Pois é, agora aqui no Brasil, nós temos mais uma fala estapafúrdia do economista Beluso, que eu discuti com ele ao vivo num programa na Jovem Pan, eu o respeitei por completo. A Jovem Pan quase que interrompeu o programa na época, ele foi super desrespeitoso, me chamando de babaca, chamou as outras pessoas ali em volta também, e eu falei que eu o respeitaria, porque meus pais ensinaram a respeitar as pessoas mais velhas. Ele tentou defender que o governo da Dilma foi muito bom, e eu dando risada, falei, olha, você não analisa números, ele foi professor da Dilma na Unicamp, enfim. A Dilma entregou resultados de déficits estruturais, congelamento de preços, ou mexeu na tarifa, a nova matriz econômica que se mostrou catastrófica para a situação econômica. Desculpe, isso aí eu estou devendo. Desculpe eu interromper, mas você me permite. Você disse que a pior desastre foi depois do Levy. Ela tem culpa. Por quê? Foi depois do Levy, caiu 3,8 e 3,3. Posso terminar? A herança que o Levy pegou da Dilma, em números, qual herança? É catastrófica. Mentira! A maior recessão brasileira do PIB. Mentira, não é recessão. A recessão foi causada por ele, porque a Dilma topou, por ele. Não foi a Dilma que cortou juros na canetada, que controlou os preços administrados e que trouxe de volta uma inflação? Os juros não trouxe inflação nenhuma. Beluso, de extrema esquerda, acabou, segundo foi noticiado, propondo, através de uma mensagem enviada a Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras entre 2005 e 2012, que é coordenador de campanha de Lula, que eu já fiz um vídeo em que ele falou sobre controle de capitais há 2 semanas atrás. Pois bem, Luiz Gonzaga Beluso supostamente enviou uma mensagem a Sérgio Gabrielli, afirmando que há um exagero no mercado financeiro sobre o volume da dívida pública. Segundo o texto, Beluso escreveu, abre aspas, em minhas peregrinações pelos labirintos da história do capitalismo, não encontrei sequer um fiapo de memória denunciando uma crise monetária financeira provocada pelo endividamento excessivo dos governos em moeda nacional. Fecha aspas. Basicamente, o que ele está falando é que o governo pode se endividar na sua própria moeda, uma vez que ele tem o monopólio de imprimir a moeda. Então, como é que eu vou dar calote na dívida se eu tenho o monopólio da emissão dessa moeda? Essa é a chamada MMT, Teoria Monetária Moderna. Você pode se endividar, que não tem problema nenhum. Só que eles esqueceram de entender dos ciclos econômicos, que as taxas de juros futuras mais longas simplesmente explodem e o governo, que adora intervir, perde a capacidade, o fôlego financeiro de conseguir ficar intervindo, comprando mais títulos, porque o dinheiro acaba. E se ele imprime muito dinheiro para intervir e comprar mais títulos para controlar a taxa de juros, esse dinheiro em excesso em circulação na economia
provoca inflação. E quem paga a conta da dívida é justamente a população através de mais inflação e mais impostos. Ou seja, empobrece a população para pagar a dívida insustentável do governo. Claro que nunca te dirão isso. Mas segundo a peregrinação de Beluso, que não encontrou histórias recentes onde o governo dá calote na dívida, vamos então alertá-lo mais uma vez, como eu fiz lá no programa. Em um recente artigo com o título sugestivo de Uma Jornada pela História dos Calotes Soberanos da Dívida Pública Emitida na Jurisdição Doméstica, e o autor é Aitor Erci, Enrico Malucci e Mattia Picarelli, ele disponibiliza base de dados de calote da dívida pública doméstica. Eles encontraram 134 eventos de calote e reestruturação de dívida doméstica em 52 países entre 1980 e 2018. Desses 134 calotes, 76 foram na América Latina e 39 na América do Sul. Pelo visto, a peregrinação do Beluso deve ter sido na sala da sua casa com a companheira Dilma, que ele disse que o governo foi maravilhoso, o mesmo PIB tendo caído quase 8% em 2 anos. Então vamos entender, eu entendo que a peregrinação dele deve ser muito curta, afinal de contas a idade não o permite fazer tal verificação, que foi justamente o que eu respeitei, justamente por ser uma pessoa idosa, mas ele adorou faltar com respeito. Então vamos lá trazer mais fatos aqui. Algumas formas que o governo consegue dar calote na dívida em sua própria moeda, como o artigo mostrou, vários eventos. Vamos lá, o primeiro deles é que o governo deixa de efetuar o pagamento do principal da dívida ou dos juros no vencimento ou então durante o período de vigência daquela dívida. Isso aconteceu no Brasil em 1990 e aconteceu na Argentina em 2001. Um segundo ponto, o governo pode simplesmente baixar, retirar, queimar, como fala o líder da extrema esquerda francesa que eu fiz o vídeo que eu mencionei, do balanço de quem detém aquela dívida. Por exemplo, do Banco Central. O Banco Central detém essa dívida, você raspa do balanço, some, queima, sem uma compensação adequada. Isso aconteceu na Libéria em 1989 e o líder da extrema esquerda está propondo agora isso na França. Um terceiro ponto, o governo pode alterar os termos contratuais dos títulos por decreto ou revogar as cláusulas de indexação. Aconteceu, por exemplo, no Brasil em 1986, ou ainda impor impostos retroativos que serão direcionados ao pagamento da dívida. Aconteceu na Turquia em 1999. Um quarto ponto, o governo reestrutura a dívida, reduzindo os juros. Então ele fala que vai te pagar uns juros que você comprou. Então você tem um contrato e ele precisa te pagar um determinado juros de quando você comprou essa dívida, ele vai lá e simplesmente altera essa cláusula e reduz os juros que ele te deve. Ou ele estende os vencimentos dessa dívida, como aconteceu com a Grécia em 2011. E o quinto ponto, os depósitos em moedas estrangeiras em bancos públicos ou privados são congelados e convertidos à força em moeda local, como aconteceu, por exemplo, no Paquistão em 1999. O Japão está passando por um problema muito sério e isso, de fato, pode fazer em algum momento num governo intervencionista que o governo obrigue o japonês a repatriar o seu capital para ajudar a pagar essa dívida. Veremos, ninguém ventilou ainda, mas seria uma possibilidade. Então veja como o governo fazendo isso, eles detêm o monopólio da violência e da força e a gente não tem contra quem recorrer. Ou seja, apesar da robusta posição das reservas estrangeiras do Brasil, que faz o setor público brasileiro credor em dívida em moeda externa, há motivos para que os poupadores tenham preocupações com a sustentabilidade da dívida denominada em real na nossa jurisdição. E não sou eu apenas falando. Há muito tempo a gente tem falado que esse modelo de esgotamento proposto pelo PT no começo dos anos 2000 simplesmente ruiu o modelo de crescimento, onde o PIB cresce puxado pelo endividamento do Estado, repassando esse endividamento para as famílias, para as empresas consumirem no curto prazo, sem se preocupar com o investimento. A taxa de investimento sobre o PIB no Brasil é muito mais baixa do que os pares dos países emergentes. Aqui, por volta de 16% sobre o PIB dos países emergentes, na casa dos 23%, 24%. E não sou eu apenas falando agora, a gente fala isso há anos. Pois é, o próprio establishment do Lula, o Galípolo, presidente do Banco Central, indicado por Lula, falou isso num evento nessa semana, em que há um esgotamento do modelo baseado em renda e crédito, onde o governo aumenta o salário mínimo por decreto, sem incremento de produtividade, estimula o consumo no curto prazo, fornece crédito subsidiado, tudo isso estimula esse consumo e o endividamento.
e isso puxa o PIB para cima. Só que sem incremento de produtividade, as pessoas consomem mais, demandam mais produtos e serviços do que a capacidade de expandir a oferta, porque não há incremento de produtividade. Maior demanda, com uma oferta estável, que não é crescente por falta de capacidade de infraestrutura, preços mais altos, inflação, Banco Central precisa subir a taxa de juros. Mesmo assim, o mercado tem dado o benefício da dúvida. Essa semana teve um vencimento grande de título público brasileiro, de NTNB atrelado à inflação. Foram 5 bilhões de reais que o governo conseguiu vender esses papéis. Só que a um prazo mais curto e a uma taxa mais alta. Tudo isso é oportunidade. Essas oportunidades fazem total sentido e a gente tem alocado isso na carteira dos clientes. De novo, eu deixo o QR Code aqui. Então, de novo, o Brasil não está na iminência de dar calote. Mas eu citei apenas 5 possibilidades que o governo pode fazer isso num eventual caso extremo. E esse eventual caso extremo pode ser justamente se o governo for reeleito e continuar gastando muito mais do que arrecada, ele terá que aumentar impostos, pagar taxas de juros maiores, quem sabe até aumentar o IOF para evitar saída de capital. De novo, são alternativas. Eu não pago para ver. Eu acho que o Brasil está carregado de oportunidades. Não é para tirar o dinheiro todo daqui, mas uma boa parte a gente atrela a moeda muito mais forte. Então não é um alarmismo, mas eu não duvidaria de absolutamente nada do PT. Não pague para ver com o seu próprio capital, mas aproveite essas alternativas sem panicar, sem entrar na grande massa. Pense ao contrário, repense tudo que a mídia te fala, porque ali muito cuidado com relação a isso. Portanto, se informe para além da manchete. Os dados estão disponíveis, as oportunidades e os riscos estão dados. Não deixe a próxima crise chegar para você falar, na próxima atuarei diferente, que aí sim você vai continuar congelado. Me coloco à disposição e a ideia é reflexão. Beluso, por favor, reflita um pouquinho mais. Ou se não quiser refletir, seja mais apurado nas suas pesquisas. Seguimos.